Legal, pessoal? Continuar então o nosso módulo de revisão, né? Na última aula a gente falou sobre riscos típicos do CEP, né? E agora a gente vai entrar realmente no maior risco quando você trabalha com eletricidade, que é o choque elétrico, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o choque, né? Relembrar esses conceitos. Vocês já viram esses conceitos na NR10, depois agora no curso complementar, e eu estou revisando aqui para vocês fixarem bem essa questão, tá? Como a gente disse, né, a gente falou sobre contato, né, o risco típico do CEP é o contato direto ali com a rede, né? A gente pode ter o contato unipolar, o contato bipolar e o contato pelo dielétrico rompido. Fica bem claro, né? Unipolar, um local você toca no circuito energizado, certo? O bipolar, você toca em dois circuitos, duas partes do circuito, tá? Em dois elementos do circuito, são ele de cargas diferentes. Por exemplo, você está com uma mão em um cabo e a outra mão em outro cabo, né? Então, isso é um contato bipolar. E o contato pelo dielétrico rompido acaba fechando um arco em você, tá? E você acaba, enfim, você está carregado ali, né? Enfim, acaba pegando em você aquela descarga, tá? São os três tipos de choques aí que a gente acaba tomando mais. O contato dielétrico rompido, são situações ali que envolvem muita energia, né? Enfim, é mais difícil de acontecer. O unipolar e o bipolar são os mais comuns, tá? Então, por exemplo, eu trabalho, o contrato unipolar, né? Estou trabalhando numa rede ali, no local, estou usando os EPIs, mas do nada ali eu acabo encostando na rede, né? Em um ponto só, né? Se eu estou, preparado ali com os EPIs, tudo certo, não é para acontecer, mas se acontece, então, contato unipolar. Contato bipolar, né? Aí eu relo em um cabo e relo em outro. Acontece muito, eu lembro que o pessoal gostava de fazer trabalho energizado, né, para instalar uma lâmpada, né, coisa simples. Aí, você vai lá instalar o soquete da lâmpada, né? Não, desliga o circuito não, deixa do jeito que está aqui, né? E aí o cara tinha que colocar um cabo, colocar o outro cabo, né? Um de cada vez. Aí, mas às vezes ele encostava em um, encostava em outro, tomava o choque, né? Pô, assim, faz energizado, não tem problema fazer desenergizado, né? Ou senão ele pode até ter um contato unipolar e fechar o outro contato com a terra, né? O cara rela na laje, né? Aí acaba tomando choque, tá? Então, mas ele é um contato bipolar, né? São dois elementos, que é um elemento estranho ao circuito, mas você está aterrado ali, né? Vamos lá, então os fatores para a gravidade, né? Então a gente já explicou quais são eles, né? São 5 fatores para a gravidade de uma lesão aí, né? Se você tiver uma lesão causada por choque elétrico, tá? O primeiro, né, é o percurso da corrente. Então, primeira coisa, tomei um choque de 25 mil volts e não morri, né? Tem várias histórias aí, né? Vai depender, lógico, desses 5 fatores aí, né? Se eu tomar um choque de 25 mil volts, né? Vamos pensar em resistência do corpo elétrico, né? Resistência elétrica do corpo humano, desculpa. Se eu tomar um choque molhado, aí já você pode tomar um choque de, 200 volts para morrer, entendeu? Assim, vamos, tá uma condição onde o sistema tá, né? O circuito estava ali desligado, estava sem muita carga no circuito, não tinha questão de curto-circuito, aí eu estava seco, estava usando EPI, aí vai diminuindo, né, a gravidade, conforme você vai tendo ali outras questões, tá? O tempo que foi desligado do circuito, né, a intensidade, enfim, tudo isso vai modificar esse parâmetro. Então, aí o cara fala, já tomei um choque tanto, não morri, o outro morreu com um choque de 200. As coisas não funcionam bem assim, tá? Então, vamos lá, né? Então, o percurso da corrente, a primeira ali, passa pelas pernas, né? Ela tem um risco? Tem, né? Mas é menor, por exemplo, do que está do lado ali, que passa direto no coração, né? Ou que está em um contato bipolar de uma mão para a outra ali passando no coração, né? Tudo isso aí depende, tá? Então, quando passa pelo coração, um órgão que faz bombeamento, ele pode entrar em fibrilação ali, a gente vai falar um pouco sobre isso também, e aí vai ocasionar parada cardíaca, parada respiratória, e você vai acabar falecendo, né? Então, depende muito de onde está pegando. Se você pegar na perna, pode ser que você tome um choque e que você tenha uma amputação de membro, mas não vai ser uma gravidade, sim, é muito, muito, muito grave, mas não é a morte, né? No caso, no que passa no coração vai ter essa maior probabilidade, né? Então aumenta-se o risco, certo?
Outra questão é a característica da corrente, tá? Desculpa, então, existem vários tipos de corrente, a pulsante, né? A contínua, já expliquei, né? A alternada, a variável. Então, a alternada é a que é mais comum que a gente trabalha. A contínua também agora a gente trabalha bastante, principalmente equipamentos menores, tem até transmissão em corrente contínua, né? A pulsante você vê muito em algumas máquinas, equipamentos, inversores, né? Você usa bastante a pulsante, e variável seria ali quando você tem, por exemplo, uma máquina de solda, né? Uma coisa assim, tá? As mais perigosas quais são, né? São as alternadas de frequência entre 20 e 100 Hz, tá? E são as que oferecem mais risco e está dentro da faixa, né? A faixa ali que a gente trabalha, que é de 60 Hz, que é a nominal aí do Brasil, tá? Então a nossa carga, né? Você pega ali aquela verde ali, né? A alternada, ela é de 60 Hz, ou seja, ela tem, vamos dizer assim, 60 comprimentos de onda em 1 segundo, né? Em tempo ali de 1 segundo você tem 50 períodos de onda. Um período inteiro, né? Ele sai ali, por exemplo, onde sai do verde, ele sai do zero ali, ele sobe, desce, depois ele volta para o zero. Isso daí é um período, certo? Então, em 1 segundo, né? Ele vai ter 60 desses períodos aí. Ele vai ter 60 períodos. Então, é muito rápido, né? Ele fica variando bem rapidinho ali. Isso aí você consegue ver só no osciloscópio, né? Daí que você coloca um multímetro, você vai ver só o valor, vamos dizer, o valor RMS da onda, né? Você não consegue pegar essa oscilação, né? Então, assim que funciona. 60 Hz é porque ele sempre igual, essa ida e volta assim, sempre igual 60 vezes, tá? Por segundo, né? Muito rápido. Aí você fala, mas existe frequência maior que essa daí, né? Só via hoje 60 Hz, né? Sim, né? Por exemplo, em sistema de transmissão de dados, né? Você trabalha em megahertz, em gigahertz, né? Você trabalha lá com as frequências maiores. Geralmente frequências maiores são cabos diferentes, né? Aí você tem, imagina, né? 60 vezes daí, imagine 1000 vezes, né? Em 1 segundo, imagine 450 mil vezes em 1 segundo, né? Que é a frequência de onda de rádio, de TV, enfim, eletromagnéticas aí em geral, né? São assim, ondas muito rápidas, né? Você trabalha com sinal. E aí, pessoal, até tem uma questão também. Quando a gente fala de aterramento, né? Até acho que eu vou deixar essa aula também para vocês, para falar sobre eletrodo de aterramento. Existe diferença, tá, pessoal? Quando você faz um aterramento para sistema de corrente alternada comum que a gente usa o aterramento comum aí, né, que a gente faz. Quando a gente vai trabalhar com aterramento de sistema de dados, sinais de frequências elevadas, você não fala mais resistência de aterramento, você vai falar impedância de aterramento, certo? Porque vai ter componentes ali que o aterramento vai funcionar como indutor, como capacitor, tá? Então muda o conceito. Então é importante a gente falar sobre impedância de aterramento, tá? Quando você trabalha em frequência baixa, né, você vai trabalhar ali com resistência de aterramento, né? Porque basicamente o que importa é só a parte da resistência da impedância. Aí depois, quando você trabalha com frequências maiores, você tem que trabalhar com a impedância, esse conceito. É um pouco mais complicado, tá, pessoal, para entender isso daqui. Então, eu vou deixar um vídeo para vocês aí, para vocês entenderem. E isso altera, né? Quando você trabalha em frequência, essa frequência que a gente trabalha aqui, ela tem uma maior intensidade ali na hora de ter um problema, porque a frequência, enfim, do coração ali, enfim, tem tudo isso que pode atrapalhar. As outras têm outras questões, né? Geralmente as frequências maiores você pode ter surtos, algumas coisas assim, pode provocar algum dano, né, ou algum choque, tá bom? Vamos lá, intensidade da corrente elétrica, né? Isso daqui eu passei, depois você vai ver que está relacionado, né, com o tempo, né? A gente tem aquele gráfico que eu vou passar para vocês aqui do tempo e da intensidade. Então, levando em consideração uma corrente elétrica em 60 Hz, tá? Você vai ter ali, ó, 0,1 a 0,5 mA, vai ter já uma percepção, aumenta um pouquinho, já começa a ter uma paralisia.
Aumentou um pouquinho mais, choque doloroso, então ali de 10 a 30 miliamperes, tá? Dificuldade de respiração, pode causar morte por asfixia. Aí o pessoal fala assim, mas eu tomei um choque uma vez, num circuito, e eu tive esse choque doloroso aí, e era um circuito que estava ligando um micro-ondas. O micro-ondas ele tem, vamos colocar em, vamos arredondar, né? Tem 1000 watts, 2000 watts, 2000 watts, e estava ligando em 220, né? Então tinha aí, vamos pôr aí 10 amperes, 8 amperes, mais ou menos aí, vamos colocar, né? 9 amperes. Aí eu tomei um choque então de 9 amperes, 9 amperes, né? Você falou para mim que é com 10 miliamperes que eu sofro, foi um choque 1000 vezes mais potente, não acabei falecendo, né? Que a gente coloca ali acima de 500 miliamperes, já aumenta. Isso daí, pessoal, é a corrente que vai passar no nosso corpo, tá? É o seguinte, quando você rela num condutor, o condutor ele é de cobre, ele tem a gente vai falar depois, tem uma resistência, né? Então uma resistência. Então assim, como é cobre, ele tem maior facilidade para passar corrente. Quando você rela nesse condutor, você fecha um caminho diferente para a corrente elétrica, que é para ela poder ir para a terra. Se, né, eu tomo esse choque aí, vamos pensar, está com 10 amperes, 9.999, né, vai continuar fluindo pelo cabo. E os outros vai depender, lógico, da minha resistência do meu corpo, como eu estou isolado em relação à terra, né, ele vai passar pelo meu corpo. Então vai passar uma corrente baixa no meu corpo, porque eu tenho uma resistência maior que a resistência do cabo, tá? Então por isso a resistência que passa no corpo, tá, ela vai ficar entre 10 e 30, tá? Então é isso daí. Então, por exemplo, você vai pensar um chuveiro que é 25 amperes, né? Você, né, rela ali naquele circuito, não dentro do box ali, você vai sofrer um choque, está passando 25, vai passar uma parcela da corrente em você. Agora, se você estiver no box molhado, vai passar uma parcela muito maior, que é o que a gente vai falar depois lá no último slide, que é a questão de resistência, tá? Então é a corrente que flui no corpo, não é o que está passando no cabo, tá? Acima de 30 ali até 500 miliamperes é choque doloroso, graves contrações musculares, tal, falta de ar, ele já entra num quadro irreversível, como eu falei, já começa a entrar em quadros irreversíveis, e acima de 500 miliamperes, que passa no seu corpo, aí é trauma cardíaco persistente, queimadura, necrose, você, enfim, vai perder uma parte do seu corpo aí, enfim, e pode vir a óbito, dependendo aí do que acontecer. E, pessoal, é muito rápido, sabe? Porque pode, por exemplo, você sofre a descarga na hora, às vezes você solta, né? Assim, você sofreu a descarga, você solta, uma descarga muito elevada, você solta, mas já vai queimar os seus membros. Você pode até sobreviver, mas vai, né, ter uma amputação, tá? Então tá aí, eu já expliquei para vocês, né? Enfim, você tem ali o eixo do lado esquerdo da sua tela ali, que é de tempo, você tem o eixo, parte de baixo, que é de corrente, e conforme vai aumentando a corrente, em menos tempo vai começar a ter problemas, né? Então, vamos pensar que eu estou trabalhando ali em 0,5, né, até 0,5 amperes, você pode tomar um choque ali e ficar o quanto tempo for, você vai sentir só leve percepção. Já na faixa amarela, você vai de 0,5 até 500 ali, dependendo do tempo, né, você tomar um choque de 6 segundos ali, de 5 miliamperes, você vai ter só uma paralisia no músculo, né, mas se ficar mais que isso, começa a aumentar um pouco a corrente. Aliás, se for uma corrente de 200, aí se ficar 6 segundos, você vai cair lá na faixa vermelha, tá? Então, depende de tempo e depende de intensidade. Então, se você pegar ali, por exemplo, a faixa vermelha, né? Você tomou um choque acima de 500 miliamperes, né? Mas foi muito rápido, ali, você só tomou um choque e soltou, né? Não deu nem 0,0001 segundos ali, você vai sofrer queimadura, tá? Mas não vai, por exemplo, enfim, às vezes não dá tempo de ter uma parada cardíaca. Você pode até ter ali rápido, mas você consegue ser salvo, tá? Um exemplo até que eu vou dar para vocês ali, vai ter um vídeo do cara falando que ele sofreu esse tipo, ele desmaiou, né? Ele sofreu queimadura, desmaiou, soltou, mas conseguiram resgatar ele, tá? Aí são as fases. Então você vê, depende tanto da intensidade quanto do tempo, tá? E a intensidade ela vai estar amarrada, né, com a resistência do seu corpo, né? Então você pegar lá, você está
seu corpo está seco, ele tem uma certa resistência. Se estiver molhado, vai ter outra. Só para explicar novamente, né? A resistência oferecida pela parte interna do corpo, constituída por sangue, o sangue você vê é água, né? Músculo e demais tecidos, é de 300 em média e pode chegar até 500 ohms. É baixa, tá, pessoal? Essa resistência aí é baixíssima, assim, ela é, vamos dizer assim, como se fosse um condutor de eletricidade, tá? Ela é bem baixa mesmo, então se você tomar um choque nessa posição, né, do seu corpo, parte interna, é como se fosse um cabo, né? Ele vai percorrer a corrente tranquilamente ali, vai fluir. Porém, né, a gente tem a nossa pele, né, e a nossa pele, ela oferece resistência aí, já uma camada mais grossa, né, você consegue uma resistência de 100K, né, 100.000, né, ohms até 600.000 ohms, né? Então, é uma questão que ajuda bastante aí para que se a gente tomar um choque, vai dificultar a passagem de corrente elétrica pelo nosso corpo, certo? Se ela estiver seca. Se ela estiver úmida, né, essa resistência elétrica diminui e fica ali, né, quase próxima da resistência elétrica do corpo, na parte interna, né? Então aí você acaba sofrendo um choque mais violento, certo? Então tem tudo a ver com isso, tá, pessoal? Assim, tem a resistência do corpo, tem a questão de se você está aterrado também, né? Enfim, por exemplo, você está descalço, você está com uma botina isolante, né? Vamos pensar se você esteja com uma botina isolante, vamos pensar assim, e você toma um choque, né? Quando chega, a corrente vai fluir pelo seu corpo, né? Você vai se tornar um cabo, né? Quando ela chegar na bota, ela vai ter uma barreira para poder chegar na terra, certo? Se ela tem uma barreira para chegar na terra, ela não vai completar o ciclo, a carga não vai dissipar para a terra, ou vai dissipar uma carga muito pequena, os elétrons vão ter dificuldade. Então, o circuito que, né, vai fluir por você ali, ele vai ser de menor intensidade, certo? Porque tem uma resistência para a corrente elétrica fluir, né? Você pegar lá tensão, corrente, tensão é a corrente vezes a resistência, né? Você tem uma resistência alta, né? Você vai ter uma corrente baixa fluindo, certo? Pela mesma tensão ali, 127, por exemplo, né? Então, você vai sofrer um dano menor, tá? Por isso é importante você usar sistema isolante, né? Um tapete isolante, você usa ali para fazer atividade elétrica, isso tudo ajuda também para quando a descarga venha para o seu corpo, minimize, deixa eu voltar aqui, essas condições aqui de corrente, tá bom? Então aí o exemplo, né, a gente colocou na pele seca 120, né, você vai dividir por 4.000, né, vai sair 0,3 mA. Né? Então vamos pensar aí que eu tenho, tenha um circuito que ele está ligando o equipamento em 120 volts e está passando 25 amperes naquele circuito, tá? E aí eu relo nesse circuito. Eu estou com a pele seca, eu relo nesse circuito. Então, você pegar os 120 volts e dividir por 400.000, que é a resistência da minha pele, vai fluir 0,3 mA na minha pele, tá? Que é baixo. Então, dos 25 amperes que está passando ali, né, vai sair, então, né, vamos colocar 24,7 vai continuar indo para a carga normalmente e o 0,3 vai vir para a terra passando pelo meu corpo, tá? Se eu tô com a pele molhada, né, os 120 volts vai dividir por 1.000, que é a resistência do corpo ali quando a pele está molhada, e vai passar 120 mA. Então, dos 25 amperes que estava passando naquele circuito, né, vai passar ali, colocar ali 27,88, né, e 0,12 vai passar no meu corpo, tá? Já 0,12 mA, né? Vai dar um pouco ali. Desculpa, no outro ali foi 0,3, não, vai ser 0,003, né? 003, é miliampere, né? Então, se passar 25, vai passar 24,997 no circuito e o 0,003 vai passar por mim. No outro ali vai passar uma corrente de
120 miliamperes, né? 0,12 ampere, né? Seria ali, né? Então já é uma corrente a 120 miliamperes, só voltar aqui com vocês. 120 miliamperes está ali, né? Entre 100 e 200, se for rápido, né? Até 80 milissegundos, ok, né? 80, 100 milissegundos, você vai ter só paralisia de músculo ali, início de contração, não vai ter problema. Mas se grudar, aí vai entrar em contração muscular. Se ficar mais de um segundo, tomando um choque de 120 miliamperes, você vai entrar com efeito irreversível, vai ter parada cardíaca, queimadura, né? Enfim, e vai sofrer aí danos para a sua saúde. Beleza, pessoal? Combinado então? Ficou bem claro? Vocês já fizeram exercício, enfim, vocês já estão sabendo, estão craque nisso já viram em NR10 também, né? Então, só mais uma revisão aqui para finalizar com vocês, beleza? Então, até a próxima aula aqui do módulo de revisão.